Boa noite. Deixa eu ver se eu entrei aqui, eu acho que sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rose. Boa noite, Bruninha. Bem-vindas à live que a gente vai ter hoje, muito legal, que eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática, né, com certeza vocês vão conseguir aí um bom retorno. Eu tava lendo uma coisa esses dias, né, vão entrando, pessoal, vamos entrando. Boa noite, Cíntia. Eu tava lendo uma coisa esses dias que me intrigou bastante, que eu queria falar aqui pra vocês. Eu vi que o conhecimento, ele é igual o perdão. Você pode entender tudo sobre aquilo, né? Toda a parte teórica, mas se você não colocar em prática, né? Assim como o conhecimento, o perdão também é assim. Então, se você não colocar em prática, de nada serve. Você só vai ter ali um conhecimento vago que você não colocou em prática, então não te serviu para nada. Então tudo que vocês aprenderem, vocês precisam colocar em prática, senão de nada serve. Eu tô falando aqui ao vento, você não vai ter nenhuma experiência, né, para contar, tanto positiva como negativa, então não serve de nada. Então gravem isso. Quando vocês ficarem postergando, ficar naquela preguiça de colocar em prática, lembre que o conhecimento é igual o perdão. Se você só souber a parte teórica e não colocar em prática, não serve de nada. Então hoje a gente vai aqui aprender, né, mais uma coisinha para agregar ali no nosso negócio. Para quem está começando, é claro, vai ser de grande serventia, se não agora, daqui a um tempinho, né? Por quê? Uma coisa que eu sempre falo é: cliente de uma vez, né? Hoje a nossa live é como tornar mais clientes de uma vez em clientes recorrentes, que são os diamantes, né, do house cleaning. Tem muita gente que me pergunta, mas se eu ficar só na limpeza de move out ou só na limpeza de deep cleaning, será que eu não vou tirar a mesma receita de uma empresa que tem clientes recorrentes? E a resposta é: no curto prazo, pode até ser que você tire, mas a longo prazo você vai ficar cansado, tá? Você vai ter que pagar, vai ter muito mais trabalho em contratar pessoas para trabalhar para você e você não vai ter volume o bastante, tá? Para sustentar isso tudo da empresa. Então, no longo prazo, clientes recorrentes já se provaram, tá? Muito mais lucrativos do que se você manter só um fluxo muito grande de clientes de uma vez. Então, por isso que todo mundo fica nessa corrida, né, atrás de clientes recorrentes. Tem esse motivo principal, né, que a longo prazo é muito mais lucrativo e, é claro, é menos dor de cabeça, é menos cansaço, né? Cansaço você vai ter de qualquer jeito, mas com certeza é menos cansaço do que você fazer move out todos os dias, o dia inteiro, né? Fazer deep cleaning o dia inteiro, com certeza você vai se cansar mais do que cliente recorrente. Então, pessoal, vamos começar? Vamos chegando aí. Eu sei que tem muita gente na faxina, vai entrando, mas o que importa aí é pegar uma parte da live, a live vai ficar gravada, tá? Então, para quem chegou agora, perdeu alguma coisa, né? A gente vai começar agora, mas depois vai ficar gravada, vocês podem tirar a dúvida. Então, vamos lá. Primeiro eu queria começar falando que cliente recorrente, a tradução para mim é cliente feliz. Cliente recorrente é cliente feliz. O que eu quero dizer com isso? Nenhum cliente vai ser recorrente se ele não estiver feliz com o seu serviço. Por quê? O cliente recorrente, ele pode cancelar o seu serviço a qualquer momento. Então, se ele não estiver feliz sempre com o seu serviço, dificilmente ele vai continuar, né, te contratando, continuar com aquele serviço recorrente. Eu vou te dar um exemplo mais prático, saindo um pouquinho da limpeza. Imagina você, né? A Amazon tem a Amazon Prime, que você paga um valor lá mensal e eles te dão alguns benefícios para você sempre ficar ali entretido, sempre ver muito valor em pagar aquele valor mensal, certo? Vamos dizer $10. Então você paga $10 por mês e você tem vários serviços. Você tem frete grátis, você consegue assistir vídeos, você consegue assistir músicas. Então eles estão te oferecendo muita coisa
por pouco, né? Na sua cabeça, na cabeça do cliente é pouco, $10 é pouco e você tem muito em retorno. Então a Amazon precisa sempre ficar atenta ao que o cliente precisa, ao que o cliente quer, porque ele vê muita vantagem nisso. Eu vou te dar outro exemplo, Netflix. Quem aqui não tem Netflix? Cada dia a Netflix fica mais cara e todo mundo entra na Netflix, né? Hoje, se você não tem Netflix, você é um ET, né? Certo? E é mais ou menos a mesma lógica de negócio da Amazon. A Netflix, ela tem um valor fixo para uma imensa variedade ali de série, de novela, tem novela, né, na Netflix, tem filme e eles estão sempre inovando, eles estão sempre colocando um menu novo ali de filmes, de séries, eles não param de agregar valor àquela mensalidade que você paga para eles. Então, a ideia de cliente recorrente é sempre a mesma, tá? Não pense que o cliente recorrente, pronto, agora que eu consegui o cliente, vai ser muito mais fácil. Não, o cliente recorrente precisa de muito mais atenção do que um cliente de uma vez só, tá? Então não pense que quando você conquistou o cliente recorrente, agora você pode relaxar. Infelizmente não, você vai continuar tendo que ter muito cuidado com esse cliente, né? Atenção no atendimento, na limpeza, porque esse cliente vai te exigir bastante também. Então eu dei essa ideia, né, da Amazon, da Netflix, para vocês tentarem enxergar do mesmo jeito que a limpeza é, tá? Muita gente fica nessa corrida pelos clientes recorrentes e não sabe nem o que tá ali procurando, né? Confunde e faz deep cleaning toda hora e acaba cansando. Então ainda não pegaram a ideia do negócio de house cleaning, que é você ter clientes recorrentes, né? Que você possa fornecer o seu serviço com excelência, mas também ter esse retorno recorrente mensal, que é a ideia de qualquer negócio, ter aquela receita mensal contínua ali para você conseguir pagar suas contas, para você conseguir ter investimentos, conseguir também evoluir no negócio. Então era isso que eu queria dizer, clientes recorrentes precisam estar continuamente felizes, tá? Clientes insatisfeitos recorrentes simplesmente cortam o contrato de serviço, cortam o laço, porque eles não querem ficar em nenhum momento infelizes ou insatisfeitos com o seu negócio. Então, a partir, né, dessa premissa, vamos lá começar a falar sobre clientes recorrentes. Primeira coisa, dificilmente você já vai conseguir de cara cliente recorrente, né? Eu acho que para quem está começando aqui, já deixo a dica, dificilmente vai aparecer cliente recorrente, tá? Geralmente o que aparece são clientes de uma vez. Então não se assuste se você está tendo muito cliente de uma vez. Não se assuste, porque essa é a porta de entrada para muitos negócios, tá? Eu lembro que eu tinha um pouquinho cliente recorrente e de repente começou a vir cliente de uma vez no verão, né? Eu nunca tinha passado por aquilo e começou a vir cliente do verão, muito cliente, e eu fiquei assim, meu Deus, é muito cliente, só que nenhum tá ficando, né? Nenhum tá se tornando recorrente. Só que com o tempo, aquela enxurrada de cliente que você, né, plantou ali a sementinha, aquilo dali vai te gerar algum fruto lá na frente. Então você não pense que aquilo ali é ruim, né? Que é um monte de cliente de uma vez e ninguém fica. Raramente isso acontece, tá? Ainda mais de cara. Cliente recorrente não aparece assim. Cliente recorrente é plantado, né? É semeado, é cultivado ali para você colher o fruto no futuro, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. Não fiquem desesperadas quando não aparecer cliente, né, recorrente, porque isso realmente leva tempo. Isso você vai tendo mais, vai criando mais reputação, mais credibilidade no mercado e é aí sim que você vai tendo mais clientes recorrentes, salvo clientes por indicação. Geralmente, quando o cliente vem por indicação, ele já sabe o que ele quer, né? Ele já sabe que você tem uma limpeza boa, ele já sabe que você tem, né, as características que ele quer, então ele já vem com aquela mente pronta, sabendo que ele quer uma limpeza recorrente.
Então é muito mais comum você ter uma limpeza, né, de indicação que vire recorrente do que uma limpeza, por exemplo, de aplicativo. Por isso que tem muita gente que fica lá no aplicativo e pega muita limpeza de uma vez, né, Move Out, Deep Cleaning, e fica triste porque acha que tem que se tornar recorrente. E não é assim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O cliente recorrente, ele é construído, ele não é conquistado. Ele não é adquirido, ele é construído. Então a gente precisa entender primeiro a fase de cada cliente, né? Essa obrigação de torná-lo recorrente não é assim que funciona, até porque você não sabe em qual momento o seu cliente está. Tá? Então a gente vai entender aqui que existem sim meios de se chegar em tornar o cliente que está ali em dúvida em cliente recorrente, mas a gente nunca pode importunar o cliente a ponto dele aceitar e depois se arrepender, tá? Então temos que ter isso em mente. Vamos tentar convertê-lo, tentar transformar aqueles clientes em dúvida, mas nunca importunar o cliente para se tornar recorrente. Então vamos lá, botei aqui um checklistzinho para eu não me perder em nenhum ponto que eu preciso falar aqui com vocês. Como eu disse anteriormente, o Deep Cleaning, né, o One Time Cleaning que se chama, ela pode ser dividida ali entre Deep Cleaning, que é a limpeza profunda, a primeira limpeza, Move In, Move Out, tá? Tem muito Turnover também, que é aquela limpeza de temporada. Então você pode sim, né, ter esses clientes depois como recorrente, né? Tem muita gente que faz limpeza de Airbnb, essa limpeza se torna tão frequente, até mais frequente do que uma limpeza geralmente recorrente. Então essa limpeza pode também se tornar um cliente recorrente. Então geralmente é isso, pós-construção, Deep Cleaning, Move In, Move Out, né? Principalmente no verão tem muita limpeza de mudança, né? As pessoas se mudam muito no verão. Então, essa época, não reclame quando tiver muito, né, ocupada de limpeza, porque esses frutos aí, essas sementes que você está plantando, vão te gerar frutos lá no inverno, quando não tiver tanta limpeza recorrente, tá? Então, as Deep Cleanings servem, né? As limpezas de uma vez, elas vão servir para te gerar esses clientes recorrentes em poucos meses ou em até num período mais longo de tempo, tá? Essas limpezas precisam ser super bem cuidadas. Tem gente que fica nos aplicativos esperando limpeza recorrente e deixa as Deep Cleanings de lado. E esse é um dos grandes erros. Os clientes do Deep Cleaning, eles ainda, por muitas vezes, eles não sabem o que eles querem. Tá? Eles estão vendo a casa suja, eles sabem que precisam de uma limpeza, mas eles ainda não conhecem nenhuma empresa de limpeza que eles possam confiar, então eles precisam fazer testes, tá? Então, por exemplo, antes de contratar uma diarista, eu falei que eu queria só uma vez. Por quê? Porque se eu não gostasse, seria muito mais fácil de eu dispensar do que, imagina, né? Eu não gostei e eu já fechei com ela mensal. Ninguém faz isso. A não ser que conheça. Fora isso, a gente precisa fazer um teste antes. E é isso, exatamente esse artifício que muitos clientes usam. Primeiro eu vou fazer um teste com Deep Cleaning, ou estou precisando de uma limpeza de move out, de mudança, vou fazer o teste. Quais são os fatores? Agora o importante, né? Feito isso, o cliente fez essa trajetória de fazer o teste com você, foi lá no aplicativo, foi lá no Thumbtack, foi lá no Craigslist e procurou uma empresa de limpeza para ele começar a testar o Deep Cleaning, tá? Começou a testar. E o que você pode fazer? Me responda aí. O que você pode fazer quando o cliente te procura? Para que ele comece, né? Para quem assistiu o aulão, sabe que existe uma jornada do cliente. Existe uma jornada. O cliente, ele não simplesmente vai lá no Thumbtack e procura house cleaning. Não. Existe todo um processo, né? Toda uma trajetória para esse cliente. E você precisa atender
a toda essa trajetória, a todas essas etapas. Senão, em alguma etapa você vai errar, né? Lógico, normal, a gente pode errar, mas o nosso trabalho aqui é tentar evitar esses erros para você conquistar o cliente cada vez mais. Então, ele passa pela primeira etapa, preciso de uma house cleaning. O que a pessoa faz? Vai procurar, tá? Vai procurar onde? Na internet. Todo mundo faz isso. Vai lá no Google, vai procurar. Dificilmente alguém vai chegar... Você conhece alguma cleaner? Pode até chegar, mas antes ele vai procurar na internet alguma opção, tá? Ah, não, eu só vou com cleaner indicada. Ok, vou perguntar para uns amigos se tem alguma cleaner. Cadê você nesse processo? Se o cliente está procurando no Google, você precisa estar lá. Se o cliente está pedindo indicação, você precisa estar lá com o seu cliente atual, né? Com o seu cliente de deep cleaning, seja lá o que for, seu cliente recorrente, mas você precisa estar lá, você precisa estar presente, o seu cliente precisa estar com um cartãozinho seu. O seu cliente precisa estar com um programa de fidelidade, um programa de indicação seu. Tudo isso você precisa se colocar à frente, tá? Porque o seu cliente tem uma trajetória e você precisa estar presente e responder a todas essas etapas. Então tá, não vamos falar sobre a trajetória do cliente inteira, tá? Inclusive, se você quer participar da websérie entre 9 e 12 de novembro, não perca, gente. Eu vou falar com muitos detalhes toda essa trajetória, como você deve se portar no mercado, no setor de house cleaning, tá? É pensar para frente, pensar grande, no setor de house cleaning. Então, voltando aqui, o cliente tem essa trajetória e você precisa estar presente, tá? O cliente foi lá, procurou house cleaning e você não quer deep cleaning, você só quer recorrente. Não, Thelma, só quero recorrente. Você está perdendo uma grande oportunidade de ganhar um cliente recorrente ali, tá? Porque a deep cleaning, como eu disse, ela é essencial para você construir o seu schedule de clientes recorrentes. Essencial. Seja deep cleaning, seja move out, eu consegui, vamos dizer aí, 1/4 do meu schedule com clientes de mudança. 1/4, de 30, vamos colocar assim, 30, 40 clientes, divide por 4. Esse valor era só de clientes de mudança, tá? Clientes que eu fiz mudança, fez um ótimo atendimento e eles se tornaram recorrentes. Ah, você fez minha mudança no verão e agora eu tô morando em tal distrito e gostaria que você limpasse? Pronto, me fiz presente, fiz um bom trabalho naquela época e agora eu estou colhendo os frutos, tá? E quais são os fatores que a gente pode se atentar nessa trajetória do cliente? Onde a gente pode melhorar, onde a gente pode começar a fazer valer toda essa trajetória do cliente. Vamos lá. Vamos começando pelo maior número de informações. Essa eu já coloquei aqui para vocês precisam estar presentes. Então, maior número de informações. É site, são perfis digitais, tá? Você precisa estar lá no Nextdoor, você precisa estar no Yelp, mesmo que gratuito. Porque quando o cliente for colocar lá no Google, ele vai te achar, né? Thelma's Cleaning, tô dando um exemplo até errado aqui, mas Thelma's Cleaning, ele vai achar lá a minha empresa, vai ver reviews, vai ver se tem site, vai ver qual é a minha reputação digital. Então, ali já é o meio dele me procurar, tá? Então, o maior número de informações possíveis. Por mais que seja indicação, a pessoa vai procurar no Google. Não tem jeito, ela vai procurar. E também, claro, atendimento rápido e prático. Rápido, gente, e prático. Sem enrolação. Vocês, mais do que ninguém, sabem que americano não espera. Americano não espera. Então, é rápido e prático. Se você está em aplicativo, rápido. Tenha mensagens prontas para responder, tá? E prático, sem enrolação. Oi, o que você quer? Umas coisas totalmente vagas que não resolvem nada,
né? Aquela troca de mensagem vaga. Então seja simples, prática e rápida, certo? Que isso vai te ajudar bastante a conquistar esse cliente logo de cara. Ele já vai ver que seu serviço é prático e rápido, entendeu? Que você não vai ficar ali, né? Imagina, eu sempre imaginava o seguinte, eu imaginava, né, como o meu cliente ideal era um executivo jovem, né? Eu tinha esse cliente ideal na minha cabeça e eu sempre imaginava aquelas house cleaners enviando 500 mil mensagens para um rapaz de 30 anos que é programador lá na Microsoft, né? Seattle era é rodeado ainda, de empresas de tecnologia. Então eu imaginava né, o executivo lá em reunião atrás de reunião, cheio de trabalho, e a house cleaner mandando mensagem. Oi, o que eu faço com isso? Oi, posso deixar não sei o que aberto? Eu imaginava isso, porque realmente acontecia. Então, eu queria ao máximo deixar a limpeza prática, né? Eu tinha aplicativo que enviava mensagem, né? Quando eu chegava, quando eu saía, ele recebia invoice, ele mesmo pagava online. Então, tudo isso foi facilitando eu atrair ainda mais o meu cliente ideal, que era o executivo jovem. Era executivo ali entre, né, 27, 35 anos. Eu tinha muito cliente com essa idade, porque foi atraindo, né? Um foi falando para outro, né? Na Microsoft, foi da Amazon, que em Seattle tem também. Então, eu tinha muito cliente da Amazon, tinha muito cliente da Microsoft, porque eles se comunicavam e falavam, não, ó, ela é muito boa, é prática, tudo por aplicativo, bem tranquila, não importuna. Eu sei porque me falavam. Então, porque eu pedia feedback. Então, isso era muito bom e eu continuava aprimorando aquele, né, serviço. Então, o atendimento precisa ser muito prático, muito simples e muito rápido, tá? Não demorem de um dia para o outro para responder o cliente. Mesmo que você não tenha a resposta na hora, você deixe o cliente saber que você não tem a resposta, mas que você está trabalhando nela. Não deixe o cliente ali matutando o que você pode estar pensando ou fazendo, tá? Deixe o cliente saber cada passo, mesmo que isso não seja imediato, mas ele precisa saber em que pé está a solicitação dele. Mais um fator, imagem da sua empresa. Eu achei engraçado que essa semana teve uma seguidora, nem sei se ela tá aqui, a Paty, que ela falou assim, Thelma, muito obrigada por aquela dica do gel no cabelo. Realmente salvou minha vida. Eu falei assim, mas é claro, nem a Gisele Bündchen, com sol, com chuva, com suor, vai ficar com o cabelo direitinho. Então, pra gente não chegar igual a Medusa na casa dos clientes, a gente ou precisa de um gelzinho, né? A não ser que você seja naturalmente linda e bela, que não precise de nada, aí eu me retiro. Mas fora isso, você vai precisar ali de né, ou um bonezinho, ou um gelzinho, alguma coisa para segurar, né, as teias de aranha. Porque isso, imagina, né, para o cliente, é um detalhe, mas isso faz parte da imagem da sua empresa. Então, cabelo, né, unha, tudo, uniforme, por favor, gente, uniforme precisa ter. Uniforme precisa ter, é uma identificação da sua empresa. Pode ser básico, pode ser uma blusa normal de algodão, que é ótima para trabalhar, com uma logozinha. É super barato, não é uma coisa que você precisa investir, é super prático de fazer. Você entra no site do Vistaprint, que era onde eu fazia também, né? Ou tem alguns outros sites, né, Zazzle, que fazem uniforme. Vai numa gráfica no seu estado ali, na sua cidade, e faz, mas é super barato e faz toda a diferença para o cliente. Então, você chegar na casa dele com a imagem da sua empresa fortalecida, né, com o profissionalismo da sua empresa ali pronto para ele, isso já vai gerar uma outra imagem que ele vai ter do seu serviço. O que acontece na maioria dos casos aqui das brasileiras, né? Muitos clientes, como é que eu vou falar isso? Muitos clientes, eles veem a gente como uma imigrante que trabalha de limpeza para sobreviver, tá? E essa imagem só é retirada, só é transformada quando a gente se porta de outra maneira.
tá? Então, se você chega na casa do cliente com cabelo de medusa, com a roupa manchada, com havaianas, ele só vai confirmar o que ele já pode estar pensando. Agora, se você chega com o cabelo arrumado, com uniforme, tá? De calçado profissional. Pode ser o Crocs, tem gente que usa o Crocs antiderrapante, tem gente que usa tênis, não tem problema, mas não usem chinelo, pelo amor de Deus, tá? Então, com essa imagem, você vai levar a imagem da sua empresa. Então, muitos clientes já vão pensar, né? Ou eles vão confirmar aquela ideia que eles tinham de imigrante que limpa para sobreviver, ou eles vão transformar essa ideia e vão mudar até a atitude e comportamento que eles podem ter, tá? Com relação ao seu serviço, com relação a pedidos extras, com relação a tudo da sua empresa. Então, quando eu falo que a gente precisa se portar como profissional, é por conta disso também, tá? A imagem que muitos americanos têm, não só americanos, muitos estrangeiros que moram nos Estados Unidos, é que a latina, ela faz aquilo dali para sobreviver. Isso só vai mudar a partir do momento que você se portar diferente, tá? Tem muita gente que tem um escudo imenso, né, para coisas novas, para novos hábitos. E isso é péssimo, porque perpetua essa ideia, né, que a latina, que a brasileira tá fazendo aquilo dali apenas para sobreviver, e não é isso que eu quero passar aqui. O que eu quero passar é, você precisa se portar como profissional, como qualquer outra pessoa do local que faz da limpeza um negócio, tá? Você não é uma simples faxineira, você não é uma simples cleaner, e você faz isso desde o começo, desde lá do atendimento, com a sua imagem, tá? Com a sua ideia, com a sua com a sua postura profissional. Isso já vai mudando a ideia daquele cliente. Tem gente que fala assim: eu só atraio cliente que fica me pedindo desconto. Eu só atraio cliente que fica me pedindo um monte de coisa extra. Por que você acha que isso acontece? Por que você reflita? Por que você acha que você, né, se você acontece isso com você, por que você acha que você atrai esse tipo de cliente? Você não acha que você tá agindo de tal modo que atrai esse tipo de cliente? Eu vou dar um exemplo por fora. É igual aquela pessoa que fala assim: gente, eu só atraio homem problemático, homem que bebe, homem que trai. E na verdade ela está se portando muitas vezes de maneira que atrai esse tipo de gente. A partir do momento que a postura dela for diferente, né? Consequentemente, o tipo de pessoa que ela vai atrair vai ser diferente também. Então, é tudo como a gente se coloca, como a gente se expõe para o outro, tá? Então, a postura profissional é essencial e você precisa tomar conta dela. Outro ponto é autoridade na técnica de limpeza. A limpeza, é claro, é o nosso carro-chefe, tá? A limpeza é nosso carro-chefe, então a gente não pode limpar mais ou menos. A gente tem que limpar pelo menos o que a gente se propôs a fazer. Tem um checklist, eu preciso fazer aquele checklist sempre, tá? Mas a banheira estava limpa. Não importa, você está sendo paga para limpar aquela banheira. Então, se você tá ali no checklist, tá? Que você tem que limpar a banheira todas as vezes, você vai limpar a banheira todas as vezes. Porque se um dia o cliente perceber que você não limpou, você vai perder toda a sua autoridade. Toda. Você nunca mais vai conseguir contradizer aquele cliente, porque você errou e errou feio, deixando de limpar algo que estava no acordo de vocês. Vocês têm um acordo, tá? O cliente tem regras a cumprir, o cliente precisa seguir certas diretrizes da sua empresa, certas regras, mas você também precisa. Então, o checklist é um acordo entre vocês e vocês precisam, né? A cleaner precisa cumprir com aquele acordo. Então, nada de pular quarto, nada de pular a banheira, porque aquilo dali pode sim ser algo muito contra você,
no futuro, tá? E não pense que cliente não sabe. Eu sempre achava isso, né? Ah, não, se eu fechar aqui a porta, eu vi que as marcas do carpete estão todas lá, então eu nem vou fazer esse quarto aqui. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Mas todo cliente repara. O cliente sabe exatamente onde está cada coisa, o que foi feito, põe a mão sim para ver se está com poeira. Todo cliente faz isso, tá? Uns mais, outros menos, mas todos os clientes fazem. E a partir do momento que você pula algo, que você deixa de fazer algo que foi acordado, a sua credibilidade e a sua autoridade caem, tá? Então se atentem a isso. Outra parte aqui é a facilidade do agendamento. É um fator muito essencial. Facilidade. Eu já fiz uns testes, né? Eu sempre faço os testes nos aplicativos. E é impressionante como algumas pessoas são enroladas para agendar. Muito enroladas para agendar. E isso mostra que, como eu falei lá no atendimento, que precisa ser prático e simples, o agendamento precisa ser da mesma forma. Da mesma forma. Você já precisa ter ideia ali como vai estar a sua agenda. Você pode até confirmar, né, o horário, né, mais para frente, mas você precisa ter claro, né, a visão clara da sua agenda. Por isso também que eu sou muito a favor dos aplicativos. Tem gente que se dá muito bem com a agenda, mas eu duvido, um dia eu vou fazer um teste aqui, eu duvido que alguém tenha a mesma praticidade em uma agenda do que no aplicativo. É muito difícil. O aplicativo ele consegue abranger muito mais coisa, né? Muito mais funcionalidade do que uma simples agenda no papel. Eu amo agenda no papel, tá? Eu faço várias coisas no papel, mas aplicativo tem a sua estrela, porque realmente consegue concentrar ali muito mais informação, muito mais funcionalidade. Se você precisar passar de um lugar para outro, o aplicativo concentra muito melhor. O aplicativo tem essa prática, né, na passagem de informação. Então, sem dúvida, ou aplicativo ou planilha no computador você precisa ter, tá? A planilhazinha lá no Excel, o famoso Excel, você precisa ter, que é muito mais fácil, e eu vou te explicar por que você precisa ter esses dados digitais, seja aplicativo ou planilha, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho por que é importante você ter esses dados digitais. E um outro fator aqui é a facilidade de pagamento. Facilidade de pagamento. Eu postei aqui há um tempinho atrás sobre que o Venmo e acredito que o Venmo e o Zelle, não, o Venmo principalmente, vai começar a cobrar, né, e também identificar pagamentos de pessoas que utilizam a conta para questões comerciais, né? Eles querem ter um controle maior. Na verdade, eles querem taxar isso de vez, né? E muita gente falou que ia cortar esse tipo de pagamento, o pagamento online. E eu vou dar um conselho para vocês: não faça isso. Não faça isso. O que vocês podem fazer é o que mundialmente os negócios fazem: é você incentivar o pagamento no dinheiro. Você pode incentivar o pagamento no dinheiro, dar um desconto, 5%, 3%, enfim, no dinheiro. Mas em 2021, você não pode cortar pagamento online. Você não pode. A não ser que você queira ficar naquela mesmice estagnada. Aí tanto faz, tanto fez, pode receber em cheque sem fundo, tanto faz. Mas se você quer realmente crescer no seu negócio, não corte o pagamento online, tá? Incentive as formas de pagamento que você quer receber, mas não corte as demais, porque em 2021 você não pode fazer esse tipo de corte e atrapalhar a vida do cliente. Eu mesmo não ando com dinheiro, muita gente aí com certeza não anda com dinheiro. Como é que você faz? Transferência, tá? Então, dê sempre alternativas de pagamento para o cliente. Se você puder, né, cobrar antes, ótimo. Tem muita empresa que cobra antes, ótimo. Isso facilita bastante, não tem dor de cabeça. Mas se você cobra depois, dê sempre a possibilidade de pagamento online, mesmo que você esteja perdendo ali uma porcentagem, porque isso faz parte do negócio. Você deve incluir este valor, inclusive, na sua cotação, no seu preço,
tá? Isso tudo faz parte dos custos fixos do negócio. Bom, esses são os fatores essenciais para você fazer essa jornada do cliente satisfatória. Fazendo tudo isso daqui que eu falei, o cliente vai falar assim: tô pisando em um território que eu realmente gostei da prestação de serviço. Eu duvido que você fazendo essas etapas que o cliente vai falar assim: limpeza não é pra mim não, ou não vou querer isso agora. No mínimo ele vai guardar teu cartãozinho ali. No mínimo ele vai guardar teu cartãozinho e vai esperar uma oportunidade para te chamar. Mas como a nossa ideia aqui é torná-lo recorrente, torná-lo esses clientes duvidosos em recorrentes, a gente vai para o próximo passo. Fizemos a primeira limpeza. Vamos dar um exemplo aqui. Fiz a limpeza lá da Mary, né? Foi ótimo, ela adorou, agradeceu, fui embora, tá? O que eu vou fazer agora? Lembrando que fui fazer a primeira limpeza, eu já tenho que estar no mínimo com nome, endereço, e-mail e telefone. Você tem que ter esses quatro dados, tá? Essenciais para qualquer negócio. Esses 4 são essenciais. Por que eu falei que a gente ia precisar da parte eletrônica, da parte digital, do e-mail e do telefone? O e-mail hoje em dia, gente, é um tesouro. O e-mail é um tesouro. Cada e-mail você consegue captar clientes. Então, se você tem ali o e-mail da pessoa, você consegue mandar promoções, tá? Você consegue se comunicar seriamente com aquele cliente. Tem muita gente que fala: ah, não, Thelma, o text, né, o SMS é muito mais rápido. Sim, mas coisas sérias muitas vezes são respondidas por e-mail. Então, não desdenhem, tá? Não desdenhem da funcionalidade do e-mail. Muita gente ainda questiona: ah, mas e-mail é coisa antiga. Ah, e-mail não se usa mais. Se usa sim, tá? E principalmente para coisas sérias, principalmente para coisas com relação a serviços, né, financeiro. Então, e-mail ainda assim é um diamante do mercado. Então, você tendo essas informações, pronto, conseguimos a parte que pode tornar esse cliente recorrente. O que a gente vai fazer agora? Primeira coisa, por mais que o cliente tenha falado ali que foi ótima, né, limpeza, passou, vamos deixar passar um tempinho, ele refletir sobre a limpeza, checar do jeito dele, né, todas as partes da casa, que a gente sabe que isso acontece. E aí a gente vai pedir um feedback, tá? Feedback, para quem não sabe, é uma avaliação daquele serviço que você fez. Então, você vai pedir um feedback, vai mandar uma mensagem, um modelo pronto da mensagem, né, pedindo feedback. E no final, né, você pode já colocar o pedido de a oferta de recorrência, tá? Eu fazia isso, né? Eu colocava o pedido de feedback, acredito que eu tenha feito o melhor serviço, coisas do tipo, e informava, né, a promoção de recorrência. Tem gente que faz um pouquinho diferente, manda primeiro o feedback e depois manda a oferta de recorrência, mas você pode criar, né, para quem, eu acho que o Cleaning Starter Pack também tem uma mensagem pronta para isso. Você já pode enviar ali tanto o pedido de avaliação, né, o que achou do serviço, um pedido de avaliação tanto no aplicativo como o feedback para você, tá? E no final, um valor oferecendo a limpeza recorrente. Lembrando que nenhum cliente vai se tornar recorrente se ele não quiser. E você não está aqui para importunar o cliente, tá? Você não sabe qual tipo de dor, qual tipo de situação o cliente está tendo nesse momento. Então, você não pode influenciar negativamente na decisão desse cliente. Ele precisa tomar essa decisão totalmente consciente para não te dar dor de cabeça depois, tá bom? Então, fizemos a limpeza, pedimos o feedback e oferecemos uma ótima oferta, né? Um ótimo valor para a limpeza recorrente. E no final você coloca que adoraria que ele se tornasse parte da sua família de limpeza, uma frase motivacional para que ele realmente se sinta parte do seu negócio. Então,
essa é uma das maneiras, tá? De você tornar muitos clientes de uma vez, tá? Em clientes recorrentes. Geralmente isso é muito mais eficaz para clientes de deep cleaning, porque eles já fizeram a limpeza, eles não estão se mudando, eles não estão em uma situação caótica, né, como uma pós-construção ou uma mudança. Então eles ali às vezes estão duvidosos, estão ali pensando se vale a pena ter uma limpeza recorrente ou não. Então é super eficaz uma mensagem como essa, porque se ele tá ali titubeando se ele deve ter ou não, você chegou na hora certa e vai fazer com que ele tome a decisão, tá? Geralmente, eu lembro de eu ler vários livros sobre isso, e eu lembro que a mulher, né, a mulher que toma a decisão, né? A mulher conversa com o marido, mas ela já está com a decisão tomada. Geralmente a gente, quando vai na casa, a gente lida com a mulher, né? E a mulher que vai decidir ali se ela quer a limpeza ou não. Se o homem, né, da casa, o marido, gostar, ele vai falar com a mulher. Se a mulher não quiser, não vai ter limpeza recorrente. Então, sempre quando você for fazer uma negociação, negocie com a mulher, tá? Não negocie com o marido, porque é quase caso perdido. Primeiro que a mulher vai ficar meio assim, por que negociou com meu marido? E segundo que quem toma a decisão da casa é a mulher. Então, não perca seu tempo negociando com o marido, a não ser que seja só ele na casa, tá? Mas o foco principal é na mulher, que é a mulher que toma a decisão com relação à limpeza residencial, tá? Então, feito isso, vamos tornar esses clientes deep cleaning recorrentes. Outro fator, né, que eu coloquei aqui, que é o fazer um trabalho de pós-venda. O que é o trabalho de pós-venda? Além do feedback, você precisa gerar promoções sazonais. O que são promoções sazonais? A gente está chegando agora no final de outubro. O que chega no final de outubro? Halloween, né? Muita gente faz festa, muita gente comemora. Não importa se comemora, mas é um motivo para você chegar nesse cliente novamente. Então você precisa criar artes, que a gente chama artes. Halloween, comemore seu Halloween com 30% de desconto na limpeza, 20% de desconto. São desculpas para você chegar nesse cliente. Então, Valentine's Day, Christmas, Thanksgiving, tudo isso vocês podem ver aí no mercado americano. No mercado americano, todo mês tem alguma coisa. A Target muda tudo, né? Para quem tem lugar com a Target ou Walmart, eles mudam tudo de acordo com a data que estão celebrando. Porque isso atrai o cliente, isso gera um motivo para o cliente comprar, tá? Que Estados Unidos é compra. Então isso gera um motivo, um incentivo para o seu cliente comprar. E na limpeza não é diferente. Se tá chegando o Halloween, você precisa fazer a campanha de Halloween. Mês que vem, Thanksgiving, uma data super comemorada nos Estados Unidos, que muita gente pede limpeza, até mais do que no Natal às vezes. Precisa enviar algo para atrair esses clientes. Sempre esses clientes, tanto os recorrentes, né? Pode ser para indicação, ou também para esses clientes que já foram seus clientes e você precisa que eles voltem, mesmo que faça uma limpeza ou outra, né? Mas eles saibam que você está ali, que você está presente. Então, promoções sazonais, muito importante. Enquanto eu estava fazendo o checklist dessa live, eu pensei em uma promoção. Eu falei assim, imagina se uma das cleaners, né, uma das donas de schedule, fazem todo mês uma promoção. Além dessas datas sazonais, faz uma promoção Fridge Month, o mês da geladeira. Então, cada mês vocês fazem uma promoção de um item da limpeza, tá? Oven sale, né? Promoção do forno, limpeza do forno. Então, imagina vocês todo mês fazendo, tá, um tipo de campanha. Além de vocês gerarem, né, um fluxo maior de receita, de dinheiro para a sua empresa, de clientes recorrentes, você tem um motivo também para chamar esses clientes antigos, né, para o seu schedule. Eles veem que você está movimentando o seu negócio.
Você não pode perder esses clientes de vista. E é por isso que eu disse que é tão importante você pegar e-mail e telefone. É muito importante para você manter o contato. Ei, tô aqui. É mais ou menos assim. Gente, tô aqui, tá? Eu já limpei sua casa, mas eu tô aqui ainda se precisar. Já aconteceu comigo várias vezes. Sabe aquela coisa de... eu tenho que ir eu tenho que comprar no Hortifruti, mas eu tô sem tempo. Aí tem o Hortifruti que entrega em casa. Só que eu não quero pensar nisso agora. Só que ele foi e me mandou mensagem logo hoje que eu tava precisando de fruta. E aí o que acontece? Você se fez presente em um momento de necessidade do seu cliente. Então você precisa se fazer presente a todo momento do seu cliente. Isso não quer dizer que você precise importunar este cliente, pessoal. Não confunda. Não vá mandar mensagem todo dia de promoção porque não vai funcionar. Pelo contrário, ele ainda vai pedir para você parar de enviar, tá? Mas vamos dizer assim, uma vez por mês, uma vez, né, 2 vezes no mês. No outro você já maneira um pouquinho, manda uma vez no mês. Todo mês nos Estados Unidos tem uma data comemorativa. Vocês podem olhar no calendário, coloquem no Google. Month Celebrations in the US. Todo mês vai ter datas para vocês inventarem um motivo para chegar nesses clientes. Então é muito importante vocês fazerem isso. Pega um dia do ano, já deixa tudo pronto. Deixa tudo pronto. Eu fazia assim, deixava tudo pronto. Chegava no mês, eu já tinha ali a arte certinha para mandar para meus clientes. Halloween, 10% de desconto para clientes antigos. O cliente já falava assim, e pior, gente, é que dá certo. O pior é que dá certo. E eu quero que vocês coloquem em prática para chegarem aqui para mim e falar assim, Thelma, deu certo. Se um cliente se tornar recorrente, ou pelo menos voltar, né? Quanto mais frequência ele tiver, melhor. Às vezes ele realmente não quer uma limpeza recorrente, não quer alguém na casa dele, né, todos os meses, mas ele quer ter uma deep cleaning a cada 3 meses. Isso também é um tipo de frequência, né? É bem melhor do que você ter só um cliente e perder ele, tá? Então, por mais que a frequência máxima seja de 1 mês, você trazer um cliente de deep cleaning, né, tornando ele a cada 3 meses, é muito mais lucrativo do que você perder esse cliente que te custou algo, tá? Então, você vai aos poucos entrando na vida desse cliente, esse cliente vai se sentindo mais à vontade com você e ele vai, sim, com o tempo, se tornando parte do seu negócio. Aí cabe a você, tá? Cabe a sua capacidade de convencimento, a sua capacidade de criar promoções. Eu fazia promoções onde o valor da quinzenal era muito atrativo, tá? O valor da mensal era sempre um pouco maior, o valor da semanal era muito próximo do quinzenal, então não valia muito a pena para ele pegar o semanal. Eu odiava cliente semanal. Tem gente que adora, né? Eu não gostava. Então a intenção é que ele se tornasse quinzenal, tá? Então você tem que ter esse tipo de estratégia para o cliente cair. É uma isca para o cliente cair. Então o cliente ali se tornou quinzenal. Poxa, consegui tornar aquele cliente de deep cleaning recorrente, tá? Então a grande sacada disso tudo é você não sair da vida desse cliente depois da limpeza de uma vez. Você precisa estar presente e esse cliente aos poucos sendo atraído. Tem gente que vai ser atraído logo de vez, tá? Para limpeza recorrente. E tem gente que não. Tem gente que vai ter mais, né, relutância ali. E tem gente que não vai querer. E tá tudo bem. Você não precisa forçar, você não precisa importunar o cliente. Eu lembro que, eu sempre falo aqui, né, eu acho que eu já falei, que quando eu vendi o meu schedule, pronto, vendi. E aí eu lembrei de um grupo de clientes que eu não tinha oferecido nenhum tipo de serviço nos últimos, vamos dizer, 6 meses. Era coisa de 20 pessoas, né? 20 e-mails, 20 telefones. E 8, gente, sério, 8 desses se tornaram recorrentes. E aí, quando eu já tinha vendido o schedule, tá? Eu comecei a fazer esses clientes e falei que ia ter uma empresa parceira cuidando deles também. E aí foi quando eu vendi para outra pessoa esse restante do schedule, logo antes de voltar ao Brasil. Então, esses clientes, eles às vezes estão esperando apenas uma oportunidade
para se tornar recorrentes. Eles não têm certeza do que querem e você precisa estar lá para tirar essa dúvida e para torná-los cada vez mais recorrentes, cada vez mais frequentes na limpeza. Então eu espero que tenha ficado claro, pessoal, onde eu quis chegar aqui, que a gente precisa estar presente, a gente precisa ter uma planilha com nome, com telefone, com endereço e e-mail desses clientes. Se já não tem no aplicativo, se tiver no aplicativo, ótimo. Vocês já estão com meio caminho andado. Inclusive, para quem não sabe, existe o MadePad, que é o aplicativo aqui parceiro do Brilhando no Zelwa, que é excepcional, tá? Para isso, você consegue fazer, tem várias funcionalidades para você entrar em contato com esse cliente, para você pegar os dados mais facilmente, tá? Não se perca na agenda, não. Se você realmente quer seguir com o negócio e ter mais tempo livre, pega um aplicativo que com certeza vai te ajudar bastante nesse processo aí de captação de cliente e do contato com o cliente. O cliente se sente mais seguro quando tem algo, quando tem uma parte digital, né, feita, automatizada. Com certeza o cliente se sente muito mais seguro e muito mais confiante com o seu serviço. Ficou claro, pessoal? Vocês estão tão quietinhos, se bem que eu não estava vendo as respostas. Mas vamos lá para a pergunta. A gente tem um tempinho. Nossa, como eu falei. Esse assunto me intriga bastante, porque eu sempre estudei bastante a mente dos clientes, né, americanos, dos clientes indianos. Eu ficava indignada que aqueles clientes faziam certos tipos de coisa. Eu fui estudar a cultura indiana para ver onde que eu estava errando, que eu falei assim, o problema deve ser comigo. Então eu fui estudar a cultura indiana, entendi um pouco mais, apesar de não aceitar, eu entendi por que eles agiam de certa forma. E a mesma coisa com os americanos, tá? A gente precisa entender qual o processo deles de decisão, o que eles pensam da gente, bem ou mal, da cleaner, como a gente pode mudar essa ideia. Então tudo isso faz parte do negócio de house cleaning e a gente precisa estar sempre se informando para agilizar aí o processo, né, de captação. Então vamos lá, pessoal. Tem alguma dúvida? Ficou muito claro, Jaque? Que bom, que bom. Às vezes a gente vai falando aqui e vai se perdendo. Então eu quero saber aqui, para quem não entrou aqui desde o começo, lembrem, conhecimento é igual perdão. Se você só souber da teoria, não vale de nada. Agora, se você começar a colocar em prática, aí sim você tá fazendo valer o que você aprendeu, tá? O que você acha que eles pensam das cleaners? Mônica, é isso aí, assim, eles têm uma ideia de que é uma imigrante que faz aquilo para sobreviver. E isso pode ser alterado, pode ser transformado no momento em que você chega na casa, no momento em que você fala um simples hello, tá? Porque aquilo dali se transforma facilmente, tá? Ele quebra um paradigma, ele quebra um preconceito que ele já tem ali na cabeça dele a partir do momento que você age de outra forma de que ele esperava, tá? Quanto tempo depois pede feedback? Olha, você pode pedir alguns dias depois, tá? A limpeza de deep cleaning, ela exige que você ali revise alguns itens. Eu lembro que tinha um review na minha conta da Amazon, né, da minha empresa, e a cliente falou assim, eu demorei 4 dias para deixar esse review, porque eu olhei todos os cantos da casa. Foi exatamente assim esse review, tá, gente? Que eu olhei todos os cantos da casa para conseguir realmente dar uma avaliação justa para a limpeza que elas fizeram. E ela demorou 4 dias e deu um review, acho que quase 2 parágrafos, né, dizendo que realmente tinham feito tudo que foi acordado e ela se tornou recorrente depois, tá? Então, mais um exemplo de que ela não ia nunca contratar gente recorrente se ela não tivesse testado antes. Então, muitas pessoas já estão procurando recorrente, mas primeiro fazem os testes com o Deep Cleaning, tá? E outras pessoas ainda não sabem o que elas querem, então você precisa se fazer presente sempre, tá?
Como faz assim que chega para conseguir trabalhar de house cleaning? Mônica, é muito simples. Você tendo grupos de Facebook, de WhatsApp, tenho certeza que não vai faltar trabalho. Se você tiver pique e tiver força de vontade, tenho certeza que não vai. Sobre trabalhar de chinelo, acho tão prático para lavar os banheiros, por exemplo. Uma coisa é você utilizar no banheiro, apesar de eu não aconselhar, tá? Porque o chinelo, eu já vi. Tem uma seguidora aqui, ela me manda fotos. Ela tá 4 meses, eu não sei se ela tá aqui assistindo. 4 meses de cama operada, tá? Sem trabalhar por causa da Havaiana. Então a Havaiana não é seguro, a Havaiana escorrega, ainda mais no banheiro, com sabão, né, com água. Às vezes o piso é de porcelanato, é um piso muito liso, então não é seguro. Dificilmente você vai encontrar um chinelo antiderrapante. Então eu não aconselho por causa disso, principalmente, não só por causa do profissionalismo, porque você pode utilizar ali e o cliente nem vê, mas também porque não é seguro. Imagina você ficar 4 meses sem trabalhar. Tá? Imagina você ficar 4 meses sem trabalhar. Então pensa nisso. Eu falo aqui que eu adoro esquiar, mas enquanto eu era house cleaner, eu não esquiei. Não esquiei. Por quê? Porque eu podia quebrar um pé e eu deixar todo mundo na mão, nada, né? Eu não tinha me programado para simplesmente sair do negócio, então imagina o transtorno que ia causar. Então, o que estava no meu controle, que era não fazer aquilo dali de propósito, eu fiz. Tá? Então, a mesma coisa da Havaiana, evitem utilizar esses chinelos por causa da segurança e também por profissionalismo. Compre um Crocs antiderrapante para profissionais. Eu não sei quanto tá agora, mais ou menos, mas eles são excelentes e fazem quase a mesma coisa da Havaianas. Tá bom? Deixa eu ver aqui, mais uma perguntinha. Como perguntar a resposta da estimativa para tentar puxar esses clientes que não respondem? Bom, tem uma mensagem dessa também no Cleaning Starter Pack, mas quando o cliente, ele tem um tempo de decisão, tá? Um cliente, ele precisa ter aquele tempo, às vezes, como eu disse, o marido vai conversar com a esposa quer conversar com o marido, estão fazendo cotações com outros profissionais, mas se você conseguiu cumprir, tá? Toda essa jornada do cliente certinho ali, 100%, fiz tudo certo, Thelma, você fez a sua parte. Você pode sim, né, acompanhar, fazer um follow-up dessa decisão do cliente, se quer realmente a limpeza ou não. É muito saudável que você faça isso, mas você não pode importunar o cliente. Às vezes ele não é para você. Aceita isso. Vai ser vai ser um alívio para você no futuro. Às vezes ele não é, às vezes ele não se encaixa no seu perfil e tá tudo bem. Você não tem que captar todo mundo. Não tem que captar todo mundo. Lembra que até me perguntaram hoje, Thelma, tem latino brasileiro que cobra muito barato. Como é que eu faço para competir? Não compete. É outro nível. Como diz aqui no Rio, outro patamar. Você não se compara, né? Leão se compara com leão, cachorro se compara com cachorro. Não tem como você se comparar lá com franquias da Molly Maid, Cleaning Authority, que tem outra estrutura de negócio, tá? Você tem que se comparar com gente que limpa igual você, né? Que tem uma estrutura de empresa, que já tem cartão, que tem, né, um atendimento bom. Você tem que se comparar com essas. Aí sim, você pode sempre ir evoluindo para estar ali em contínuo, né, avanço, em contínua expansão, mas você não pode se comparar com quem está lá embaixo, porque isso sempre existiu e sempre vai existir, tá bom? O que você aconselharia para que a pessoa se diferencie de outras? O que aconselha? Tem muitos fatores que podem te diferenciar, tá? Você precisa a todo momento agregar valor. Como eu disse aqui, o exemplo da Amazon, da Netflix. Eles estão o tempo todo deixando claro que eles têm benefícios que te fazem ficar, tá? Então, fidelização,
É você criar um loyalty card, por exemplo. A cada 10 limpezas você ganha uma. Ou no final do ano você entrega aquela lembrancinha, né? Agradecendo por fazer parte da família. Tudo isso vai dando aquela diferença, né, para o seu cliente. O seu cliente não vai te trocar por qualquer um. Não tem como, gente. Eles não vão te trocar por qualquer um se você estiver fazendo todas as etapas da jornada do cliente e mantendo o seu cliente feliz. Cliente recorrente é cliente feliz. Lembrem disso. Cliente recorrente é cliente feliz. Você precisa manter o seu cliente feliz a todo instante, tá? Lembrando que tornar o cliente, né, fazer com que o seu cliente seja feliz não é fazer tudo o que ele quer, não. Mas é fazer tudo que você se propôs, tá? É fazer com que a jornada dele, com que o processo dele de limpeza seja o mais tranquilo possível. Isso não quer dizer que você vai manter todos os clientes, é normal essa troca, né? Tem muita gente, por exemplo, que começou com valor muito baixo e agora quer aumentar e o cliente lá, o dono coisinho, não quer aceitar. E você não tem o que fazer. Você pode justificar o que for, se ele não quiser aumentar, se ele estiver ali só por preço, você vai ter que se desfazer dele. Senão ele vai atrasar. Ao invés de você ganhar 120, você vai ficar ganhando 80. Ganhando 80 em um lugar que é 1 hora de onde a sua rota, o seu schedule está. Você vai abrir mão de 2 casas por causa de uma de 80? Não. Então, infelizmente, em alguns momentos você precisa entender que é melhor deixar ir, let it go, do que manter aquele cliente lá, aquele moribundo no seu schedule, evitando que você cresça, que você expanda. Combinado, pessoal? Então, por favor, coloque em prática. Olha o Halloween chegando aí, Thanksgiving, Natal, vai vir agora um monte, um atrás do outro, né? Não deixem de mandar as suas promoções para clientes antigos. Vai lá nos seus papéis, quem tem planilha, quem tem agenda, vai lá, joga tudo pro alto e pega o e-mail dessas pessoas, o telefone dessas pessoas e coloca em prática, porque essas pessoas vão falar assim, meu Deus, quem é essa que está aparecendo depois de tanto tempo? Exatamente esse espanto que eles precisam ter, mas no mês que vem com certeza eles não vão ter mais o espanto e já vão começar até a comentar sobre você, a indicar, né, alguém que fez um serviço bom na casa deles. Tá bom, pessoal? Então, acho que é isso. Espero que tenha ficado claro, tá? E, por favor, coloquem em prática, que é isso, para isso que eu tô aqui. Só para que vocês coloquem em prática e tenham resultados. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem acompanhado a live aqui. Um beijo, tá? E até semana que vem na próxima live, que também vai ser top. Beijo!